Olá, vamos bater um papo sobre um dos livros mais influentes e, vamos combinar, um dos mais intimidadores do mundo, a Bíblia. A ideia aqui é bem simples: transformar aquela sensação de não entendi nada em clareza, com um guia prático para começar essa jornada. Vamos nessa? Quem nunca, né? Já pegou a Bíblia, talvez aquela que fica na estante há anos, abriu na primeira página cheio de boa vontade. E depois de algumas páginas, a sensação é de estar no meio de um labirinto, sem mapa. Se isso soa familiar, pode respirar aliviado. O problema não é com quem está lendo, isso é super comum. E o motivo é um grande mal-entendido sobre o que a Bíblia realmente é. Então, aqui está a grande virada de chave. A melhor forma de encarar a Bíblia não é como um livro só, mas sim como uma biblioteca inteira. Isso mesmo, uma coleção de livros. E que biblioteca, hein? São 66 livros diferentes, todos reunidos num volume só. Cada um com seu estilo, seu autor, seu contexto, escritos ao longo de muitos e muitos séculos. E é exatamente por isso que muita gente desiste. Tentar ler a Bíblia de capa a capa, como se fosse um romance, é como entrar numa biblioteca, pegar o primeiro livro da estante e esperar que a história continue no livro seguinte. Não funciona, né? São mundos diferentes, escritos em épocas diferentes. Bom, e como toda boa biblioteca, essa aqui é organizada. Ela tem seções. Entender esse mapa é o primeiro passo para a gente conseguir andar por lá sem se perder. Então, vamos dar uma olhada em como essa biblioteca se divide. A biblioteca tem duas grandes alas. A primeira é o Antigo Testamento, com 39 livros. Ele conta a história do povo de Israel e basicamente prepara o cenário para tudo. E depois vem a segunda ala, o Novo Testamento, com 27 livros, que se concentra na vida de Jesus e no começo da igreja. Agora a parte mais legal. Dentro dessas alas tem de tudo. É como uma livraria, sabe? Tem livros de história, como Gênesis, tem livros de lei, tem muita poesia, como Salmos, tem profecia, biografias de Jesus, que a gente chama de evangelhos, cartas e até um gênero bem diferente chamado apocalíptico. E por que isso é tão importante? Porque ninguém lê um poema do mesmo jeito que lê um livro de história, certo? Um inspira, o outro informa. Saber o gênero muda tudo. Além dos gêneros, às vezes a gente tropeça em umas palavras ou costumes que parecem de outro planeta. Mas com uma ajudinha, elas se abrem e revelam um mundo de significados. Vamos decodificar 3 termos só para ter um gostinho. O primeiro é Abba, é uma palavra em aramaico para pai. Mas olha só, não é um pai formal, distante. É algo muito mais íntimo, como paizinho ou papai. Quando Jesus usou essa palavra para orar, ele estava mostrando uma proximidade tão grande que uma tradução simples poderia deixar passar. O segundo é espírito. No hebraico original, a palavra é ruach. E isso não tem nada a ver com fantasma, tá? A ideia é de um sopro de vida, a energia que vem de Deus e que nos anima. É aquela força vital que, segundo o texto de Eclesiastes, volta para Deus quando a gente morre. E o terceiro é um objeto, o anel de Sinete. Pensa nele como um carimbo de autoridade máxima, só que não um anel. Ele era usado para selar documentos importantes na cera. Era o símbolo do poder. Então, quando o faraó deu o anel dele para o José, ele não estava dando só uma joia. Ele estava, na prática, transferindo o seu poder. Isso dá outra cor para a história, não dá? Ok, já estamos com a mentalidade de biblioteca. Já temos algumas ferramentas para decifrar os códigos, mas a pergunta de R$1 milhão continua. Por onde, afinal, a gente começa? Calma, tenho aqui um plano de 4 passos, super prático e sem pressão. Primeiro passo, escolha uma tradução mais acessível. Versões como a NVI, a NAA ou a NVT usam uma linguagem mais do nosso dia a dia, o que ajuda demais. Segundo, comece pelas histórias. É bem mais fácil de acompanhar. Gênesis no Antigo Testamento ou os Evangelhos de Mateus e Lucas no Novo são ótimos pontos de partida. Terceiro passo, vai misturando com Salmos e Provérbios. Ler um trechinho por dia desses livros poéticos é ótimo para pensar na vida. E, por fim, o quarto passo, que é fundamental, não vá sozinho. Sério, ter um amigo mais experiente, um professor, alguém para tirar dúvidas, faz toda a diferença. E aí, conforme a gente vai seguindo esses passos, uma coisa incrível começa a acontecer. Aqueles livros que pareciam desconectados começam a conversar entre si. A gente começa a ver os fios de uma grande narrativa que costura tudo, de Gênesis até Apocalipse. No final das contas, a grande lição é essa. A Bíblia não foi feita só para ser lida por obrigação. Ela foi feita para ser explorada como um território vasto, fascinante, cheio de tesouros, de poesia, de sabedoria. Então, a pergunta muda. Não é mais, será que um dia eu consigo ler a Bíblia?
Mas sim, qual história incrível está lá esperando para ser descoberta primeiro? A jornada pode começar agora mesmo.